Com relação aos números quânticos, a gente pode afirmar o seguinte: eles são códigos matemáticos, que caracterizam os elétrons. Então, as relações matemáticas que vão informar para a gente algumas características importantes para cada um dos elétrons que nós temos. Nós temos os 4 números quânticos aqui. O número quântico principal, que vai indicar para a gente que nível que aquele elétron está. O número quântico secundário, ou momento orbital angular, que indica o subnível, começando em S valendo 0, P valendo 1, D valendo 2 e F valendo 3. O número quântico magnético, de símbolo Ml, ou azimutal. Ele indica para a gente qual orbital aquele elétron pertence, indo de menos L, passando pelo 0 e indo até mais L. O ms indica para a gente o número quântico spin, que vai estar relacionado com a rotação do elétron, girando por um lado ou para o outro, sentido horário ou anti-horário, que vai caracterizar um campo magnético positivo ou um campo magnético negativo com relação ao campo da Terra, um valor de mais meio ou menos meio. Algumas regrinhas que a gente precisa seguir. A primeira delas é a regra de Hunt. A regra de Hunt diz o seguinte para a gente: os elétrons primeiramente semi-preenchem os subníveis para depois preenchê-los. O princípio de exclusão de Pauli ele diz que 2 elétrons de um mesmo átomo não podem possuir 2 números quânticos idênticos. Se isso acontecer, a gente está com um errinho aí na nossa resolução. Definições. Um orbital é uma região de maior probabilidade de a gente encontrar um elétron. Dentro de um orbital, nós podemos ter apenas 2 elétrons como número máximo, número mínimo 1. E se o orbital tiver 0 elétron, ele não existe, apenas na teoria. Lembrando do diagrama de distribuição de elétrons atribuídos ali nos Pauli, onde a gente faz a nossa distribuiçãozinha. Isso é importante para a gente distribuir, classificar cada elétron para depois aplicar nos números quânticos. Com relação ao número quântico magnético, nós temos a seguinte distribuição em cada um dos subníveis. Como nós temos lá o número quântico magnético indo de menos L até mais L, o número quântico magnético para um subnível S, ele possui apenas um orbital, de número ml0. Para um P, ele começa em menos 1, 0, mais 1. Um D, de menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2. Um F, de menos 3, menos 2, menos 1, 0, mais 1 e mais 2 e mais 3. Lembrando que para o S vale 0, o número quântico secundário, para o P vale 1, para o D vale 2 e para o F vale 3. Quando queremos ou precisamos encontrar os números quânticos de algum elemento químico, nós primeiramente precisamos descobrir quantos elétrons esse átomo tem. No caso do boro, número atômico 6, no caso do boro com número atômico 5, então a distribuição eletrônica dele, segundo o diagrama de distribuição eletrônica, fica 1s2, 2s2, 2p1, sendo o segundo nível dele o nível de valência. Então nós temos aqui 3 elétrons de valência, o 2s2 e o 2p1. Para que nós encontremos os elétrons de valência para o átomo de boro, nós precisamos, em cada um desses subníveis, 2s2 e 2p1, determinar os números quânticos de todos os elétrons. Por exemplo, número quântico do 2s2. Então eu vou encontrar as relações existentes nesse subnível. Então, 2 grande aqui, esse 2 na frente do 2s2. Ele indica de que nível aquele subnível pertence. Então ele pertence ao nível 2. Então todos os elétrons do 2s2 estão no nível 2. Como ele é um subnível S, o número secundário atribuído a um subnível S vale 0. O número quântico magnético de símbolo Ml, aí a gente depende do orbital. Qual elétron eu escolhi por enquanto? Então, como o nosso subnível S tem apenas um orbital, então todos os elétrons que estiverem aqui dentro vai estar no L igual a 0. Então, L igual a 0, Ml consequentemente igual a 0. Então vejam que para os 2 elétrons aqui dentro a gente tem N igual a 2, L igual a 0 e Ml igual a 0. Agora o que diferencia um elétron do outro é justamente o spin. Setinha para cima, mais meio, setinha para baixo,
Lembrando que isso é uma convenção, né? Alguns exercícios atribuem setinha para cima menos meio, outros atribuem mais meio. Então é uma convenção que ele não pode dar conflito, a não ser que ele tenha atribuído isso no enunciado. Então já encontramos os valores dos 4 números quânticos para os 2 primeiros elétrons de valência, o do 2s2. Então agora a gente vai fazer a classificação, né? Encontrar os números quânticos do 2p1. 2p1, a gente tem uma informação importante já aqui logo de cara. 2 grandão equivale ao n, nível. Então, nível 2, n igual a 2. Para o número quântico secundário, nós temos um subnível p. Subnível p vale 1. Quando eu vou fazer a distribuição eletrônica dentro dos 3 orbitais, seguindo aquela regra de Hunt que nós vimos anteriormente, ele prefere semi-preencher um subnível para depois começar a preencher completamente. Então, o único elétron do subnível 2p1 entrará aqui no primeiro orbitalzinho. Esse primeiro orbitalzinho é indicado por ml valendo menos 1. Menos 1, ok? Setinha para cima, mais meio. Mais meio. Portanto, temos o conjunto de números quânticos para os elétrons de valência do boro. Então, esse conjunto é 2, 0, 0, mais meio, 2, 0, 0, menos meio, 2, 1, menos 1 e mais meio. Ok? Beleza? Então, até a próxima.